Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma honra enorme para o TEDx Amazônia poder recebê-la. E esses dias têm sido de muito aprendizado e um entendimento fundamental da importância de preservação da floresta e dos povos que vivem aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é sobre esse momento que a gente vive de metacrise, de policrise, né? Problema generalizado causado pelo aumento da emergência climática, desigualdades sociais, perda de biodiversidade. E a pergunta que eu faço é como que o conhecimento ancestral dos povos indígenas pode nos trazer luz para esse momento? Eu quero começar dizendo do modelo que a gente vive hoje, né? O nome desse modelo dominante hoje é Sistema Moderno Colonial Capitalista. A partir do século XVI, esse sistema inaugurou uma época de crises sucessivas. Esse sistema é um modelo baseado em crises cíclicas, né? São vários ciclos que vão se alterando, né? Mas que são baseados em destruição de formas comunitárias e tradicionais de vida, tudo isso em nome de quê? Em nome do lucro, em nome da ganância, né? O industrialismo, a partir do século XIX, agravou essa intensidade e acelerou a frequência dessas crises, inclusive por meio de uma ofensiva de violência sem paralelos, baseada no motor a combustão, contra todos os biomas e contra todos os povos indígenas e tradicionais, no que se convencionou chamar de globalização, e que nada mais foi, né, ou é, do que a universalização desse sistema moderno colonial capitalista. Agora, já na chegada do século XXI, anuncia que esse modelo baseado em crises programadas, com o objetivo de garantir a contínua acumulação do capital por menos de 1% da humanidade, chegou ao ponto de que essas ameaças já alcançaram todos os limites planetários. E os conhecimentos dos povos indígenas é cada vez mais inestimável, porque guarda um repertório de modelos e práticas, de técnicas, de teorias, mas também de muita experiência real a partir das próprias culturas. E também a partir de um tipo de convivência entre diferentes espécies, e que é benéfica para todos os organismos envolvidos, entre as comunidades humanas e todas as demais comunidades vivas e espirituais, convivendo no mesmo espaço. Nesse sentido, não é poesia quando Davi Yanomami, né, Davi Copenaua, fala de que os xamãs e Yanomami estão segurando o céu, mas uma metáfora que comunica de forma efetiva e elegante um fato científico. A vida no planeta Terra não poderia suportar o desaparecimento dos povos indígenas. Não é a primeira vez que o Davi Copenaua é citado aqui nesse evento. Essa metáfora da queda do céu é muito forte, cada vez mais forte. E a pergunta, até acho que está conectado com isso também, é o que o mundo moderno tem mais dificuldade de compreender sobre essa ancestralidade indígena? Parece que a gente às vezes fala de coisas que são muito separadas, que tem a ver claramente com essa desconexão maior que existe da natureza. E o que essa ancestralidade pode trazer de inspiração, de novas práticas de vida e governança? Ninguém está falando que a gente vai precisar voltar, né, atrás, até porque não existe um modelo de desenvolvimento, é muito questionável, né? Um modelo capitalista, o modelo dos povos indígenas, não quer dizer que uma coisa evoluiu de outra de jeito nenhum. São escolhas que a gente faz. Claramente, a gente tem feito uma escolha muito equivocada porque a gente está decidindo destruir o planeta. O que a gente precisa aprender com a ancestralidade indígena para trazer novas práticas de vida e governança? Olha, eu lembro que eu ainda criança, eu escutava
já se falar nesse mundo europeizado. E eu ficava um pouco assim, curiosa para entender, né, o que é esse mundo europeizado. Confesso que eu não conseguia ainda nem imaginar o que era Europa, né? E que tão mal poderiam ter feito para a gente. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, o quanto foi o desastre, as consequências que a gente vive até hoje, a partir dessa chegada dos europeus, a partir da exploração e de todos os tipos de roubos aqui dos nossos, né, recursos naturais e também, né, de todo esse tipo de colonização, de violência que sofremos. Então, eu traria aqui, assim, duas dificuldades, né? O mundo europeizado, porque agora eu já sei, né? Mas também, né, o desencantado, né? O desencantamento. Como que as pessoas puderam distanciar tanto do sagrado, né? E tentar separar muito o que é a vida das pessoas, o que é a natureza, o que é a proteção com a Mãe Terra, né? Então, eu diria que hoje é preciso a gente voltar a entender esse sentido que os povos indígenas já falam há tanto tempo, né? Que a gente precisa cuidar da mãe, cuidar da Mãe Terra, né? E entender realmente a Terra como mãe, né? Então, mesmo grandes estudiosos, sociólogos, não conseguem entender, né? Não conseguem entender, não conseguiram trazer essa defesa de que a Terra é sagrada, né? E de que os sonhos são formas de acessar esse conhecimento sagrado. E, nesse sentido, nós entendemos que somos nós, povos indígenas, né? Digo que somos modernos, né? E digo modernos querendo me referir à noção daquilo que é mais atual, né? E hoje, o que é mais atual? Né? Nós, povos indígenas, é que somos essa vanguarda. Nós agimos, né? Nós atuamos como vanguarda que aponta para um novo futuro viável no planeta Terra. E por isso que a gente sempre tem falado muito, né? Que o futuro é ancestral. E aí é como você pergunta, não é que precisamos voltar ao passado e todos ser indígena, como muita gente fala. Todo mundo tem que ser indígena agora, principalmente a bancada ruralista no Congresso fala muito isso para a gente, né? Todo mundo agora tem que voltar a ser indígena, como vocês estão defendendo toda a demarcação de terras indígenas. Não, é entender, né, que tem uma relação que é viável para se garantir a proteção da natureza, o cuidado com a Mãe Terra, que é exatamente isso que garante o futuro. Então, assim a gente diz, né, o futuro é ancestral. Aprenda com as práticas, com as vivências, com as relações. Porque essas separações, né, radicais entre natureza e cultura, entre economia e ecologia, entre mundo material e espiritual, tudo isso provoca incapacidades crônicas das sociedades ocidentais ou ocidentalizadas de lidar com os problemas mais graves, né, que a gente enfrenta nos tempos presentes. E a essência do funcionamento da vida no planeta Terra é que ela não é passível de ser compartimentada. Ela é um grande sistema. A economia pode até funcionar no curto prazo, quando se pensa em destruir tudo apenas para gerar lucros, né? Apenas para pensar em dinheiro. Mas sem a ecologia, ela vai fatalmente entrar em colapso em um curto tempo, né? Se o mundo econômico material der as costas para o mundo sagrado e espiritual, ele vai fatalmente entrar em colapso. Se nós não nutrirmos essas relações entre as culturas humanas, né, e os seres da natureza. É possível evitar, sim, o fim da vida humana no planeta. Mas a economia precisa ser deslocada para o centro de todas as decisões. Com toda a sua complexidade, suas relações com seres humanos e espirituais, isso precisa passar a ocupar o centro de todas as decisões políticas. Estamos vivendo um período de muitos desafios. Desafios ambientais,
climáticos, sociais, políticos, éticos e também espirituais. E parte desse desafio são resultados desses modos padronizados dessa relação humana com o ambiente e com todos os seres viventes. São resultados também da exploração predatória da natureza, das relações desiguais de poder na sociedade, das diferenças de acesso a direitos e também essa diferença de acessos à participação política, né, da concentração de renda e de riqueza por poucos, enquanto a desigualdade se acentua para muitos, né, ou para a maioria. Acontece que os riscos e prejuízos dessas crises serão sentidas por todos, embora recaiam de forma totalmente desigual para as diferentes camadas sociais. E a sociedade não indígena pode aprender muito com o bem viver indígena. Nossos modos de vida são baseados nesse respeito à Mãe Terra, no respeito à natureza e a todos os seres que partilham esse tempo e espaço com os seres humanos, na prevalência dos interesses coletivos em relação aos interesses individuais, no cuidado e principalmente na vivência em comunidade. Todo o planeta hoje já sofre as consequências das mudanças climáticas. A natureza já está em transição e nós não podemos mais pensar em mudanças climáticas olhando somente para o problema do futuro, porque esses eventos extremos já estão acontecendo agora e nós todos já estamos, né, não só vendo, mas já sentindo. E nós, povos indígenas, por mais que constadamente já somos os maiores guardiões, somos os primeiros maiores impactados, junto com as comunidades tradicionais, quilombolas e todos que vivem e dependem da natureza. A senhora falou de desencantamento, trouxe o tema da espiritualidade, e esse tema é central, né, na cultura indígena e existe, de uma maneira geral, uma grande desconexão com o espírito da natureza no mundo que a gente chama de moderno. Como resgatar essa conexão espiritual com a Mãe Terra nesse momento de crise? Nós temos falado muito, nós povos indígenas, que para além de pensar as soluções para enfrentar essa crise que o mundo vive, né, é preciso primeiro reflorestar as mentes. E nós temos falado muito, né, desse reflorestar de corações, de pensamentos, né, o reflorestar da consciência humana. E eu sempre tenho falado também, relembrando aí o período tão difícil que a gente viveu, que foi a pandemia, né, do coronavírus, onde se buscou uma forma de encontrar uma vacina que pudesse curar, né? E aí se encontrou ali um princípio ativo, um antídoto, onde a vacina pôde curar, né, e pôde evitar essa contaminação. Mas para o enfrentamento à crise climática, por exemplo, que o mundo vive, né? Qual que é a solução? Que antídoto pode ser produzido para que a gente possa... Qual vacina pode ser produzida, né? Para que a gente possa evitar essa crise climática, evitar já está, né? Mas conter essa crise climática. Então, nós temos, né, já um entendimento de que a vacina possível é a consciência dos humanos. Então, a sociedade precisa se envolver e entender tudo isso como um problema seu também. Não podemos esperar somente que os governantes, que os grandes líderes globais, que os países mais ricos possam apresentar a solução. É lógico que nós precisamos, sim, pressionar para que eles assumam também parte dessa responsabilidade de financiar, né, para que a gente possa continuar protegendo, para que a gente possa continuar cuidando, mas essa responsabilidade precisa ser compartilhada, né? Nós temos que nos envolver mais e trazer, inclusive, essa reflexão sobre o que se entende hoje por desenvolvimento, né?
E aí nós temos falado muito, desenvolvimento deixa para trás, né? Você pode comparar aí várias palavras, tirando o 10, você deixa para trás, você deixa de envolver. E o que nós precisamos hoje é envolvimento. E todas as pessoas estarem junto, né? As empresas precisam assumir seu papel, governos precisam assumir seu papel, né? As Nações Unidas precisam assumir o seu papel. Mas nós também, enquanto sociedade, temos um papel importante a cumprir. E nós somos parte, sim, dessa solução, né? E quando a gente diz nós também temos parte, porque as nossas escolhas políticas também têm muito a ver com o país, com o mundo que nós teremos. E é por isso que não se pode nem separar economia e ecologia, né? Não se pode separar meio ambiente e espiritualidade, mas também não se pode separar, né, o seu poder de voto com as escolhas políticas que a gente faz para a gente poder enfrentar a crise tanto econômica, política, quanto ambiental que nós vivemos hoje. Eu vou pular um pouquinho para a gente conseguir ficar dentro do tempo, fazer mais 2 perguntas, tá? A primeira é: qual o papel da liderança indígena, especialmente feminina, na transformação das políticas públicas no Brasil? Porque eu acho que tem uma grande discussão, né, da maneira que a gente está organizada, de poder ouvir voz feminina, voz indígena. Como é que é para a senhora essa intersecção entre esses temas? Olha, nós mulheres indígenas, por muito tempo, nós fomos muito invisibilizadas, né? Por muito tempo, tanto invisibilizadas quanto subestimadas, né? E ainda uma posição, né? Uma narrativa sendo reproduzida de que as mulheres não poderiam ocupar espaços de decisão, que as mulheres indígenas não podiam ocupar espaços de papel de liderança nas comunidades, porque a cultura não permitia. Então, por muito tempo, essa cultura foi utilizada ainda, né, para inferiorizar as mulheres. E aí, com o tempo, as mulheres foram entendendo que não é cultural você ser submissa, né? Não é cultural você ser inferiorizada ou até tido como incapaz de exercer determinado papel. Então, a gente conseguiu avançar muito aqui no Brasil. Hoje, nós temos muitas mulheres nos cargos de lideranças. Nós temos, hoje, mulheres deputadas, ministras, né, professoras, médicas, né, advogadas. E isso não foi fácil para nós, né? Não foi fácil, porque, para além de ter que enfrentar um machismo que já é naturalmente arraigado em toda a sociedade, né? No território indígena também existe. Então, você enfrenta o machismo e você ainda enfrenta ali uma parte que se dizia como cultura, essa não permissão. Então, não foi fácil, né? Continua não sendo fácil, porque embora muitas mulheres já ocupam esses lugares, hoje nós ainda somos poucas, né? Mas nós seguimos com uma articulação forte que vem desde a base, né, até no âmbito nacional. Temos hoje a AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, que é a nossa articulação nacional, que tem desempenhado um importante papel no sentido de promover debates e reflexões para aumentar essa participação das mulheres na política. E, para além disso, a gente fortalece muito também esse papel das mulheres na base. Porque antes de pensar as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres na vida política, nós temos ali um papel fundamental das mulheres, mães, filhas, tias, avós, que cuidam também do sagrado, que cuidam da cultura a partir da vivência da roça. São mulheres que plantam, que produzem o alimento, que produzem a medicina, que produzem ali, né, as várias formas de manter a nossa cultura viva, de manter essa identidade valorizada. Então, nós temos esse cuidado, né, de você valorizar as mulheres a partir do papel que ela desenvolve, seja lá no chão do território, seja, né, por uma decisão dela de querer ocupar outros espaços. Então, a gente vem trabalhando esse fortalecimento e esse protagonismo das mulheres indígenas hoje, né, na sua totalidade, a partir de suas realidades.
nós estamos agora num processo de construção da Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Ainda ontem eu estava lá no Mato Grosso do Sul com as mulheres Guarani Kaiowá, onde aconteceu a Assembleia da Aticunhã, né, que são as mulheres Guarani Kaiowá, e junto foi realizado ali a primeira etapa da Conferência Nacional, onde também o principal tema desse debate na conferência é o enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas. Porque já são tantas as dores, né, que a gente enfrenta, a questão do não acesso ao território, a negação, né, do direito ao território, a falta de políticas públicas de qualidade suficiente dentro dos territórios e ainda ter que enfrentar a violência dentro da própria casa, né? Não há corpo, território que resista. Então, nós precisamos também trazer esse debate mais à tona, não para punir, né? Mas para a gente poder construir ali um equilíbrio nas relações entre mulheres e homens também dentro dos nossos territórios indígenas. Para acabar aqui, o que o Brasil e os povos indígenas podem levar como contribuição, como exemplo, como mensagem central para a COP30, que vai ser fundamental na discussão sobre os limites do aquecimento do planeta, que está chegando em Belém no ano que vem? Olha, acho que a mensagem principal é que nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo para realizar tantas COPs sem ter decisões e encaminhamentos práticos. Né? Nós vimos aqui a Luciana, né, que falou antes de mim, né, que ela falou sobre o aumento da temperatura. E olha só, né, foram 29 COPs, nós estamos rumando para a COP30 na Amazônia, primeira vez na história, né, mas essas 29 COPs não foram capazes de evitar o aumento da temperatura. Nós estamos falando sempre que não podemos ultrapassar 1,5 graus, né? Mas nós estamos vivendo o ano mais quente da história, desde que se começou a registrar temperaturas. Então, por que não há também uma urgência, né, para o tamanho que está o problema, o desafio, para se assumir essa responsabilidade, sobretudo no financiamento climático, para enfrentar, né, esses históricos problemas que é a destruição. Então, o que nós queremos levar para a COP é isso, não temos mais tempo. Nós queremos o garimpo zero na Amazônia, no Brasil. Nós queremos o desmatamento zero, urgentemente, né? O Brasil tem se comprometido a reduzir o desmatamento na Amazônia. Temos alcançado números aí significativos de redução do desmatamento na Amazônia, no Cerrado, mas ao mesmo tempo que você reduz o desmatamento, nós também estamos sofrendo grandes incêndios florestais, queimadas descontroladas, que igualmente provocam as emissões, né, que provocam esse aquecimento, né, esse desequilíbrio climático. Então, nós precisamos, sim, de apoios financeiros dos países ricos, para que a gente possa desenvolver a nossa política local de proteção da Amazônia, considerando o meio ambiente, a floresta, o nosso bioma, mas principalmente cuidando de quem cuida, cuidando das pessoas, das diversidades que nós temos na Amazônia, enquanto pessoas, culturas e territórios. Né? Aqui também, antes de mim, já foi falado que a Amazônia não é só uma grande mata, né? A Amazônia é diversa, são pessoas, bichos, culturas, né, que precisam ser protegidas. Nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós lançamos agora uma iniciativa que é o programa Kuntaricatu, Líderes Indígenas na Política Global. Kuntaricatu quer dizer aquele que fala bem, né, na língua Nhangatu misturada com Tupi-Guarani, que a gente fez ali para contemplar mais povos, né, aquele que fala bem. Estamos nesse processo de formação, inclusive a próxima etapa será aqui no Amazonas, nessa formação de 36 lideranças indígenas, para que eles possam chegar na COP falando diretamente com os negociadores. Nós vamos, né, estamos planejando realizar aqui, em Belém, a maior
e melhor COP em participação e protagonismo indígena, né, ter a mobilização, gente que está lá para ajudar nessa pressão, mas também gente participando diretamente, levando essa cosmovisão, levando toda essa vivência indígena, né, para esse entendimento do que é importante, essencial, estar na mesa de tomada de decisão. Então, essas jovens lideranças indígenas estarão lá discutindo cada um dos temas que serão debatidos nessa conferência do clima, né? E ali levando essa posição do Brasil, mas também dos indígenas no mundo, porque para além do Cuntaricatu, nós estamos também com uma comissão internacional que é composta por representações dos movimentos indígenas já constituídos. Por exemplo, né, o Fórum Permanente da ONU para Questões Indígenas, uma representação do Fórum, uma representação da Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, já no âmbito do NFCC, que é, né, o órgão ali que ancora a COP, né, a Aliança Global, que é o movimento indígena abrangendo ali, né, todos os continentes. Aí aqui na Amazônia, a COIAB, que é nossa anfitriã na Amazônia, está junto nessa comissão, e a PIB, que é a nossa organização nacional. O Ministério dos Povos Indígenas liderando essa discussão para a gente levar esse posicionamento indígena, né, tanto para os eventos paralelos quanto para as mesas de tomada de decisão. E aí estamos confiantes de que, né, 2025, nós vamos fazer esse processo de formação, de chamado também para todas as pessoas, todas as sociedades se engajarem nessa discussão. E Belém não ser apenas a COP para a decisão do financiamento, mas também já um caminho ali a se deixar um legado para a implementação. E aí, para a implementação é isso, né? Cuidar dos direitos das pessoas, avançar com a demarcação das terras indígenas, né? Zerar o garimpo na Amazônia, cuidar, né, de todos os povos, comunidades tradicionais, que comprovadamente são os que mais cuidam pelo seu modo de vida próprio. E esse modo de vida precisa ser respeitado. Paulo Freire foi muito citado aqui hoje e que a senhora traz dessa organização global dos povos indígenas, traz uma esperança de ação. Ministra, muito obrigado por tudo que a senhora faz, muito boa sorte na caminhada até a COP, que seja muito inspiradora para todos nós essa jornada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.